para a gente começar. Então vamos nessa, né? Boa noite a todo mundo. É com muita alegria, com muita gratidão que a gente facilita esse último aulão de 2021. Então, se o ano voou, e é maravilhoso a gente terminar o 2021 falando sobre um tópico importante para a inteligência emocional, dando sequência no tudo que foi falado nesse segundo semestre de 2021. E a gente vai finalizar falando sobre automotivação e propósito, que são assuntos, eu acredito, muito importantes para a qualidade de vida, para a felicidade. Então vamos lá. Para quem não me conhece, me chamo Álvaro de Matos, sou administrador, psicoterapeuta, pós-graduando em psicologia positiva, ciência do bem-estar e realização, autorrealização, curador quântico estelar, facilitador credenciado do método ONRUM, que é uma formação de um método de Reiki aperfeiçoado, e sou um facilitador credenciado, autorizado pelo Rodrigo Romo, alquimista floral da linha Alchemy Lab do Joel Aleixo, instrutor de meditação. A gente aqui no Solar, a gente tem meditações toda semana, toda terça-feira. Foi bem bacana desenvolver esse tipo de prática semanal. A gente está com um grupo bem bacana. E em 2022 a gente tem, quem sabe, novidades aí. Sou facilitador de cursos, workshops, de vivências, com o objetivo de quê? De ter expansão da consciência e de promoção da qualidade de vida. Então, workshops ligados à alquimia, inclusive, sobre elementos, os 4 elementos, como trabalhar melhor isso. Esses workshops eles são tanto online como eles são presenciais. Então, nesse ano de 2021, a gente teve 4 workshops online sobre cocriação, sobre mediunidade harmoniosa, perdão e transmutação, e limpeza e proteção energética. Eu desenvolvo o projeto Cuiá Quântica, que é um projeto maravilhoso, que é num dia aqui no Solar, normalmente são os sábados, um sábado no mês, a gente se reúne, um grupo de no máximo 12 pessoas, a gente se reúne e faz o seu próprio banho de ervas. Então, tem uma receita exclusiva da turma, com objetivo específico, e a gente vai explicando por que cada ingrediente da receita do banho de ervas, como preparar, por que ele está, qual é a finalidade, enfim. Depois a pessoa prepara o seu próprio banho, ela toma o seu banho e depois tem uma sessão de cura quântica coletiva. É bem bacana, foi a quântica. E também sou tarólogo. E o tarô aqui no Solar, ele tem o objetivo de quê? De compreensão, de uma compreensão melhor sobre a sua vida. É um fim terapêutico. Então, diante disso, agora eu vou dar andamento, a gente vai começar falando propriamente dito sobre motivação. Então, afinal, o que é motivação? Então, esse é um conceito que eu peguei do dicionário Aurélio. Motivar é um conjunto de fatores que determinam a atividade e a conduta individuais. Ou seja, motivar é o que? É ter motivo. Então, se determinada ação você fez, ele teve uma razão de ser. Então, nada acontece sem ter uma motivação. Quer ela seja consciente ou quer que seja inconsciente. Muitas das nossas ações, inclusive, elas são ditas inconscientes, mas elas são do nosso subconsciente. E elas têm uma razão de ser. Então, tudo tem uma causa, tudo tem uma razão de ser para isso materializar na nossa vida. E a motivação,
ela é para tudo na vida. Então, normalmente, é muito colocado motivação com um enfoque muito mais no âmbito profissional. Ah, você tem que ser motivado para você crescer na carreira, para você se desenvolver profissionalmente. Mas não só. A motivação, ela é para qualquer ação que você queira ter. Qualquer ação, ela tem um motivo. Quer seja profissional, quer seja espiritual, quer seja uma ação de você começar ou não um namoro, de você brigar ou não com seu marido, com sua esposa, enfim, tem um motivo. Então, tudo tem uma motivação. Quer seja você vai ter filho ou não, você tem problemas financeiros ou não. Tudo tem um motivo, tudo tem uma motivação. Toda e qualquer ação que aconteceu e se materializou, ela teve um motivo. Ou seja, alguém empreendeu esforço para acontecer. Isso é bem interessante porque quando a gente fala em motivação, a gente tem a impressão de que a motivação ela é somente para coisas positivas. Não. Então, se teve uma situação de um assalto, o assaltante ele teve uma motivação para isso. Se teve uma situação de briga, uma tragédia, teve uma motivação. Você precisa, para acontecer, determinada pessoa, o autor, ele teve que empreender esforços para que isso aconteça. E quando a gente fala em empreender esforços, repito, ela pode ser inconsciente. Teve todo um mecanismo energético corporal para a ação acontecer. Então, aconteceu. E por que é importante ter a motivação? Porque a motivação é fundamental para se materializar. Porque na medida em que você se motiva, se alguém se motiva, naquele momento deixa de sair do mundo das possibilidades simplesmente para ele se materializar. Então ele deixa de ser algo só do mundo das ideias, só do mundo, só da energia escura e da matéria escura, para ele se materializar no nosso mundo físico, na matéria bariônica. Ou seja, é por isso que as pessoas dizem que, então, é necessário ter uma motivação para assim, colapsar a função da onda e ela se tornar partícula. Ou seja, ela deixar de ser algo só do mundo das ideias, do mundo espiritual, do mundo astral, para ela se materializar no mundo físico, para acontecer como realidade física. Isso é bem bacana. Ou seja, no universo existem várias possibilidades e tem autores que eles colocam que existem 7 possibilidades de materialização sempre. Então, dentre esse reino das possibilidades, aonde você tem uma motivação, aquilo vai acabar se materializando na sua vida. Aquilo deixa de ser uma onda e se torna partícula. E para entender bem sobre isso, a gente vai falar sobre uma lei termodinâmica e sobre uma teoria matemática, para entender melhor sobre o que a gente está falando sobre motivação, a importância da motivação. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a entropia. A entropia é a segunda lei termodinâmica. O que significa entropia? Entropia é uma palavra em grego que significa conteúdo de transformação. E, através das leis da fórmula matemática, da física, da termodinâmica, a entropia ela é uma medida da desordem de um sistema. Ah, o que é um sistema? Pode ser o seu corpo, pode ser você, é um sistema. Pode ser uma casa, é um sistema. Uma organização, um sistema. Uma escola é um sistema. Uma família é um sistema. Ou seja, o nosso universo ele é sistêmico. Tudo é um sistema.
E quanto maior for o grau da entropia naquele sistema, maior é a desordem. Ou seja, o que significa ser maior a desordem? Existe um número maior de configurações possíveis, ou seja, existe um número maior de possibilidades disso vir a acontecer ou não. Isso é bem interessante. Ah, mas o que é que isso tem a ver com a minha vida, no meu cotidiano, Álvaro? Tem tudo a ver. Se você deixar aleatoriamente a, a, a energia, a natureza naturalmente ela perde energia. E a natureza naturalmente ela tende à entropia. Se você deixar o seu corpo físico relaxado, a natureza orgânica física ela tende à entropia. Se ela tende à entropia, ela tende ao caos, ela tende à ruína. Exemplos: casa abandonada. Se uma casa está abandonada, quanto mais tempo ela ficar abandonada, ou seja, quanto mais ela é um sistema e ela tiver aleatoriamente deixando a natureza correr solta, ela vai começar aqui a aumentar a entropia nela e ela vai começar a ter uma degradação orgânica. Ela vai começar a ter o quê? Ruína. Uma casa abandonada é uma casa que vai se destruindo. E é por isso que é importante, é fundamental você sempre estar cuidando da sua casa. Você tem que estar limpando, você tem que fazer reforma, você está ajeitando-a. Porque se você deixar a natureza, a casa vai ruir. Outro exemplo de lei da entropia. Você deixou um vidro aberto de perfume. O vidro, se ele estiver fechado, o grau de entropia do sistema ele é menor. Se você abre ele o quê? Ele se expande no ar. Como ele se expande no ar, aumenta as possibilidades de quê? De configurações. Isso faz com que ele perca o cheiro, o perfume. Outro exemplo, um jardim descuidado. Você pode ter o seu jardim que você cuida dele com todo carinho, com todo zelo. Mas, se você deixar passar um mês, 2 meses, 3 meses sem cuidar do seu jardim, você vai ver que aquele jardim todo bonito, cuidado, ele vai ficar um caos. Outro exemplo, relacionamentos. Você precisa cuidar do seu relacionamento afetivo. Você precisa cuidar do seu relacionamento de amizade, relacionamento familiar. Se você cuida do seu relacionamento, ele se conserva e se expande e evolui. Se você deixa de forma aleatória, ele tende a quê? A se perder. É por isso que um relacionamento, por exemplo, de amor, ele precisa ser cultivado cotidianamente. Se você deixar no caos, na lei da entropia cotidiana, ele tende a se perder, ele tende a acabar, ele tende a virar um caos. Ou seja, a nossa vida material, ela tende a deixar de existir. Qualquer projeto que você inicia, ele tende a acabar. Então, é por isso que os nossos patrícios falam com propriedade que é muito mais fácil você destruir do que construir algo. Porque se você deixar ao léu, vai se destruir. A natureza se destrói por si mesmo pela lei da entropia. Para você construir algo, você requer um esforço contínuo, você requer uma motivação, você colocar uma energia para isso. Você requer você ter foco e se comprometer para construir. Então é muito mais difícil você construir algo do que você destruir.
certo? Junto a essa lei da termodinâmica, tem a teoria do caos. Então, na década de 60, o matemático e meteorologista Edward Lorenz, ele definiu matematicamente o que ele chamou da teoria do caos. Ou seja, num sistema dinâmico, complexo, ele é não linear. Num sistema que é assim, que é o nosso universo, que é a nossa vida, se você faz pequenas mudanças, isso, uma variável sutil, pode causar uma diferença muito grande nesse sistema ao longo do tempo. Ou seja, um exemplo prático. Você cuida do jardim. Então, se você cuida do jardim, você faz uma coisa simples, que é podar. Então, essa variável sutil faz toda a diferença no sistema. Se você deixar de podar um jardim, ele vai ter uma configuração completamente diferente ao longo do tempo. Então, são pequenos atos seus no cotidiano que vão fazer toda a diferença. Não são os grandes atos. Isso é em tudo. É no relacionamento. Então, são no relacionamento afetivo. É o cuidado nas palavras, nos gestos. Isso faz toda a diferença. Não são os grandes feitos românticos, não são os grandes presentes de declaração de amor. O que faz diferença num casamento, num relacionamento dar certo, é um bom dia, é um carinho cotidiano simples, até banal. Isso, no dia a dia, essa variável vai criar marcas profundas e que vai mudar todo o sistema ao longo do tempo. E aí você pode fazer vários tipos de comparações ligados a isso. Quer seja numa carreira, quer seja na área de investimentos. Então, se você é uma pessoa que você investe todo mês um valor mínimo, ao longo de 10, 20, 30 anos, você vai ter um patrimônio de ativo muito maior do que alguém que faz investimentos de grande porte, mas que não é constante. Tudo na nossa vida, se você for pensar, ela tem a ver com a teoria do caos e a teoria da lei da entropia. E elas se juntam. Então, se o sistema é caótico, a energia é dissipada. E essa energia dissipada, ela se transforma no que os teóricos eles chamam de uma estrutura dissipativa. Ou seja, o que é uma estrutura dissipativa? É quando é necessário morrer, é necessário acabar. Em determinado momento na sua vida, pode ser no âmbito profissional, no âmbito familiar, qualquer âmbito da sua vida, vamos colocar no âmbito de carreira. Então, você está numa carreira que você está há muito tempo naquele mesmo local. Mas, de repente, como não há crescimento, isso tende a quê? A ruir, ficar caótico, entrar na entropia. Então, você não tem mais aquele gás que você tinha antes. E você fica acomodado, você entra numa zona de conforto. E aí, você deixa de ser mais produtivo. Aí, você deixa de ter mais ânimo, menos ânimo. Você fica uma pessoa desanimada no trabalho. Você vai lá só com o objetivo de obrigação de ganhar um dinheiro. Situações como essa se condensam no chamada estrutura dissipativa. Ou seja, a sua carreira, ela tende aqui a entrar numa crise. E essas crises, elas são necessárias. Para quê? Para gerar um novo. Então, isso vai resultar possivelmente em você ficar desempregado. E aí é um novo. Isso é em todas as áreas da sua vida. Então, se você já é um sistema, uma área da sua vida é um sistema que ele já está muito desgastado,
pode ser que é o momento mesmo de você criar uma revolução interior. Então, às vezes, a pessoa está num determinado trabalho em que ela não tem alegria, que não tem a ver com o propósito dela de vida. E quem sabe, na medida em que ela foi desempregada, pronto, se abre um caminho de uma revolução pessoal, de ela poder ver o propósito da vida dela. Um relacionamento que não lhe faz bem, ao longo do tempo, você pode se desgastar ao ponto de é melhor acabar esse relacionamento. E aí, pronto, uma porta que se fecha, abre-se uma outra oportunidade. Quem sabe essa nova pessoa é aquela pessoa que vai lhe fazer feliz, é aquela pessoa que tem mais a ver com você. E assim vai. São vários exemplos aí. Serve para tudo, na verdade. Então, se você está numa situação de caos, se a sua vida, em alguma área da sua vida, ela está uma situação caótica, você acaba não tendo energia para fazer um trabalho melhor. Uma energia de fazer umas coisas, as coisas acontecerem de uma forma melhor. Você fica desmotivado. E aí é que entra a questão da motivação. Então, ela é muito estudada, a motivação, como uma questão de profissão. Porque normalmente as pessoas, elas estão por uma obrigação. Elas não fazem porque elas têm amor ao trabalho, não estão alinhadas com o propósito delas. Então, elas perdem a motivação, a energia se dissipa. E aí elas precisam se motivar de novo, elas precisam ter de volta uma energia concentrada. Mas isso pode ser, por exemplo, um relacionamento sexual. Isso pode ser, por exemplo, um relacionamento familiar. Isso pode ser, por exemplo, na sua área de espiritualidade. Então, repito, serve para tudo. A motivação é o que nesse momento? É a motivação a um movimento interior que é necessário você ter. Ela vai gerar o quê? Um comportamento inicial diferente, um ânimo de ir para frente, um ânimo de alteração, um ânimo de você sair de um estado que você estava para um outro que você quer. E nesse momento é importante você ter metas. É importante você entender o porquê das coisas, para que você possa direcionar a sua energia para aquilo que você quer. Para que você possa, inclusive, mudar o direcionamento da energia se for necessário. Deixa eu avançar mais um pouco. E aí, sobre a motivação, tem o Roberto Chinichi, que ele fala uma frase que é maravilhosa. Ele diz assim, olha, tenha cuidado com o burro motivado. Por quê? Há um foco muito grande na motivação em si. Mas a motivação, ela não é a única coisa importante. Por quê? De que adianta você ter uma motivação para um caminho que não é o seu, para uma direção que não é adequada a você seguir? Se você tem uma motivação para uma vida que não é sua, se você tem uma motivação para uns valores que não são seus, se você tem uma motivação e é estimulado a se motivar para algo que não é real, para uma motivação, por exemplo, eu quero ter uma Ferrari. Mas será que isso realmente faz parte da sua realidade? Será que realmente isso é importante para você? E é por isso que é o cuidado com o burro motivado. É importante você saber os porquês. Para algumas pessoas, a motivação, por exemplo, de ter uma Ferrari, ela é muito importante. Mas para as outras e para a maioria das pessoas não tem nenhum sentido. E se tiver um sentido, é um sentido que talvez não tenha a ver com propósito de vida. Então, é importante você saber bem os seus porquês. O que te motiva a trabalhar? Você está empregado? Você está naquele local, fazendo aquele serviço. O que é que lhe motiva?
O que é que te motiva a estudar? O que é que motiva você a fazer uma faculdade? O que é que lhe motiva verdadeiramente para você fazer uma determinada pós-graduação? O que é que lhe motiva em você mudar de carreira e fazer um novo curso? O que é que te motiva a fazer uma dieta? O que é que te motiva a você fazer uma dança do ventre, você fazer uma academia, você fazer uma natação? O que é que lhe motiva a fazer um curso de inglês? Então, é importante você saber o porquê, os seus porquês. Isso tem muito a ver com autoconhecimento, que a gente já falou bem nos outros aulões dos outros meses. É importante você ter esse autoconhecimento. Honesto, sincero com você mesmo. Qual o seu porquê? Porque normalmente as pessoas, nesse momento, elas vão para o senso comum. Ou então, elas, elas não pensam por si mesmas. Ou porque o outro disse que era para fazer. Ou então, porque é o politicamente correto, é o adequado. Para agradar determinadas pessoas, para agradar terceiros. Então é importante saber os seus porquês. Para você até, tá, eu estou fazendo esse curso de medicina porque meu pai e minha mãe querem. Mas, tá, eu decidi isso, agradar meu pai e minha mãe. Então, tudo bem. Você tem, mas você tem essa consciência. Você sabe os seus riscos, você sabe os seus limites. Eu estou fazendo curso de medicina porque ganha muito dinheiro médico. Tudo bem. Você tem a sua motivação. Eu quero o curso de medicina porque eu quero salvar gente. Ou seja, a motivação, o importante é você saber a sua motivação real. Não é a que é a mais bonita. Porque normalmente a gente fala mais bonita. Ou que é o senso comum. Mas pode ser que não seja a sua verdade. E aí que são elas. É importante você ter a sua verdade, porque se você não tiver a sua verdade, você não tem seu coração, você não tem sua alma, você não tem a sua essência. Você não vai conseguir se automotivar. E aí você vai se tornar apenas um burro motivado, como fala o Roberto Chiniachik. E para isso é importante ter uma capacidade que que é muito cultuada hoje em dia. É uma palavra até em inglês, que ele é muito colocado para empregabilidade. Mas aqui eu vou falar de uma forma muito mais ampla, porque ela é muito mais ampla. Ela não é só para você ter empregabilidade. É a learnability. Então, é mais ou menos assim, bicho. Desculpa o meu inglês grotesco. Que é o importante, que é o quê? Você ter a capacidade de aprender, a capacidade de aprendizagem. Isso que é importante você ter. É importante você ter bem claro na sua mente qual é o seu objetivo e a sua meta. O que é um objetivo? O que é uma meta? Tem que saber isso bem. Isso tem que estar bem claro na sua mente. Você está fazendo determinada coisa, você está fazendo uma pós-graduação. Qual é o objetivo e qual é a sua meta? É só ter um diploma? Não. Isso vai agregar valor para uma promoção? Vai agregar valor porque eu vou ganhar mais? Que esse diploma de pós-graduação aumenta a minha remuneração? Enfim, cada qual tem o seu. De novo, não há julgamento de valor. O que é importante é você ser honesto com você mesmo, ter autoconhecimento. Essa capacidade de aprendizagem, ela é contínua. Então, aquelas pessoas que têm isso, elas não só bem, não elas não só bem vistas no mercado de trabalho, mas eles estão antenados com o mundo atual. Você ter um aprendizado continuado vai fazer toda a diferença na sua vida.
vai fazer com que você esteja sempre se aperfeiçoando, se tornando uma pessoa melhor. Para isso, quem está nesse estado, ele tem um olhar o quê? Positivo. Ele está olhando para frente. Ele tem metas, ele tem objetivo. E ele vai fazer com que? Com que você seja um otimista realista. Um otimista que não é vago. É um que tem consistência. Você deixa de ser um pensador para ser um que é um empreendedor da sua vida. Isso faz toda a diferença. Um profissional que não está só para ganhar dinheiro num trabalho faz toda a diferença. Um, uma pessoa que namora um namorado ou uma namorada, que ela quer se melhorar como parceiro, faz toda a diferença. Que não está só por uma questão do sexo, ou até do sexo, melhorar a sua capacidade de dar prazer, de receber prazer, isso faz toda a diferença. Uma pessoa que está fazendo meditação para se desenvolver a sua espiritualidade, por exemplo, ela está se auto-empreendendo, aquela que busca isso. Então, não é só uma questão de dinheiro, é uma questão de você se tornar uma pessoa melhor. E aí, uma pessoa assim, o sonho dela deixa de ser um sonho, passa a ser um objetivo com metas alcançáveis. E aí muda aquela figura de ser apenas uma pessoa que tem muitos sonhos e não realiza nada. Por quê? Porque a pessoa que tem sonhos é fundamental você ter sonho. É fundamental você ter criatividade. De você co-criar um novo para você. É fundamental você ter sonhos. Fundamental. Só que você tem que ter conhecimento técnico para isso. Você precisa se desenvolver, você precisa estudar, você precisa melhorar sua capacidade de aprender. Você precisa estar aprendendo continuar de forma contínua. E assim você vai ter condições de materializar o seu sonho. Você deixa de ser uma árvore, você passa a ser uma árvore e não mais um cabeça de vento. Para realizar sonhos, ao invés de castelos de areia, é importante você aprender com as árvores. É importante você ter pés no chão, você ter raízes profundas, amparadas pela Mãe Terra. Você ter um tronco que é nutrido com a essência do seu coração. Você ter uma copa, uma mente ampla, ativa e conectada com o alto. E isso se dá muito com aquelas pessoas que buscam estudar, aprender e se desenvolver. Veja só, eu fico muito feliz com pessoas que vêm espontaneamente para os alunos, por exemplo. Então, é muito bacana as pessoas, tipo, podiam estar vendo novela, fazendo qualquer outra coisa, então aqui. Isso é bem bacana. Né? Isso faz uma diferença muito grande no sistema da pessoa. São aquela história de pequenas variáveis que faz toda a diferença. E eu fico muito feliz mesmo de poder facilitar esse processo. A automotivação. Então, e aí eu digo, tá, gente? Procurem se autodesafiar. Por quê? Eu conheço pessoas que, na medida que vão estudar, elas vão estudar o quê? Aquela área que ela domina. Ah, se é um conhecimento muito técnico, ela vai desenvolver o conhecimento técnico. Ah, se é muito a questão ligada à espiritualidade, ele vai trabalhar isso. Se é algo ligado ao esporte, ele vai estudar sobre isso. Não, se desafie. Desenvolva um plano de ação naquilo que você realmente precisa se desenvolver.
Busque ser integral. Busque se realizar de forma integral. Você é uma pessoa integral. Você tem pelo menos 7 áreas da sua vida. Tem área afetiva, tem área familiar, tem a área de amizades, tem áreas de finanças e prosperidade, tem área do autocuidado, tem a área da saúde, da vitalidade pessoal, tem a área dos estudos e da carreira. Então, normalmente, a pessoa foca muito em estudar só a parte da carreira, mas não estuda a parte afetiva, não se desenvolve nessa área. Ou então se desenvolve na área afetiva, mas não se desenvolve na área da carreira. Se desenvolva de forma integral. Se proponha desafios. Aproveita que a gente está finalizando 2021, se desafie para 2022. Que área da sua vida você precisa desenvolver essa capacidade de aprendizagem? É a área sexual? É a área de relacionamentos afetivos? É relacionamento com o pai, com a mãe? É resgatar sua criança interior ferida? É melhorar sua alimentação? É melhorar sua questão financeira? É saber gerir melhor seu tempo e as suas finanças? Que área da sua vida você precisa desenvolver essa capacidade? Você precisa ter mais flexibilidade? Você precisa saber dançar? Você precisa saber um curso de inglês? O que é que você precisa? Você precisa arrumar um emprego? Você precisa melhor ter uma carreira melhor? Você precisa mudar de profissão? Enfim, escute seu coração. Veja aquilo que realmente você precisa e encare de frente. Teve uma pessoa amiga, a Marise, ela falou muito bem isso semana passada. Uma frase de um filósofo. Encara de frente. Encara de frente. Marco Aurélio tem uma frase que diz: encara de frente, é isso. Encara de frente aquilo que você precisa melhorar. Porque normalmente a pessoa acaba se motivando naquilo que tem mais facilidade, naquilo que ela domina. Naquilo que ela tem medo, ela empurra com a barriga. Não, faça o novo. E, nesse momento, aproveite para quê? Para agregar valor na sua vida. Agregar valor em você. Amplie seu leque de conhecimento. Busque novas informações. Desenvolva novas habilidades. Claro, focados naquilo que você quer. No, no, não por fazer, mas de uma forma planejada, de acordo com um objetivo que você tem de vida, naquilo que você quer alcançar naquela área. Ah, por exemplo, você está sem namorar. Ah, por que você está sem namorar? Ah, você é um homem que está sem namorar há algum tempo e você quer namorar, você só está ficando. E aí você conversando com alguém, aí, olha, as meninas gostam de dançar e tem pouco homem que dança no mercado. Poxa, então você vai fazer o quê? Uma dança de salão. Por que não? E a dança do salão que você vai fazer vai melhorar em vários aspectos da sua vida. Porque a dança do salão não é só uma dança de salão. Assim como a dança do ventre não é só uma dança do ventre. Então ela vai desenvolver em você flexibilidade, relacionamento, empatia, autoestima, autoconfiança, alegria de viver. Tem uma série de coisas aí que, por exemplo, uma dança de salão, uma dança do ventre proporciona. E assim vai. E numa situação como essa, é importante você ter humildade. Para você desenvolver a sua motivação, é importante você procurar um professor, um coach, um terapeuta, um facilitador do processo de aprendizado, daquilo que você quer e que você tem dificuldade. É super natural. É isso. Você quer fazer dança do ventre, mas você vai fazer sozinha, sem saber nada? Não. Né? Vai com uma instrutora de dança do ventre.
Você quer fazer yoga? Ah, você quer fazer uma corrida? Você quer correr? Você vai com uma profissional especialista em corridas de rua. Então, assim, tenha humildade. Não vá, não, eu vou correr por mim mesmo porque eu sei correr. Porque... Não, tenha humildade. É importante. Né? Se desafie e tenha humildade. Mas entenda que os facilitadores, qualquer que eles sejam, por melhores que eles sejam, eles são apenas setas. Quem caminha o caminho é você. A dança do ventre, por exemplo, você pode ir com a melhor estrutura de dança do ventre. Aqui no Solar tem duas maravilhosas estruturas de dança do ventre. Mas é você que vai fazer o caminho de se desenvolver na dança do ventre, naquilo que você quer desenvolver, em você. Ou seja, a dança do ventre, ela não é só a dança do ventre naquele momento. É você no cotidiano. Se você for fazer uma academia, se você for fazer um karatê, a sensei é maravilhosa. Existem facilitadores maravilhosos, mas a essência do karatê é você que vai fazer o caminho no dia a dia. Você pode ir com o melhor terapeuta, com o melhor psicólogo, com o melhor psicoterapeuta, mas ele vai estimular, ele vai dar insights, ele vai lhe ajudar, mas você precisa caminhar. Ninguém muda ninguém. E é por isso que é fundamental você, para desenvolver a automotivação, você desenvolveu o que eu chamo, não é que eu chamo, é o que é o autodidatismo. Você ser autodidata. Você ir atrás do conhecimento, ter curiosidade, se desafiar. O autodidatismo ele vai desenvolver sua automotivação. Se você é uma pessoa que você precisa de alguém para lhe estimular, então você está usando aquela pessoa como um bengala. Você não precisa de bengala. Então, se você diz que você está precisando de alguém como bengala para caminhar, significa o quê? Que você ainda não conseguiu se libertar e você ainda não se comprometeu de verdade. Se você é uma pessoa que, ah, não, só vou fazer se for com aquele ou outro, eu não vou saber fazer sozinho, então você está precisando de bengala. Ou seja, você está se escorando no outro. Isso não é adequado. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Por quê? O caminho é só. O crescimento é pessoal, individual. É você com a vida, é você com você mesmo. Se você consegue se automotivar sem ter nenhum estímulo exterior, você consegue trabalhar a sua automestria, a sua libertação. Esse que é o caminho, esse é o desafio. Mesmo porque você tem que estar preparado para situações extremas, de estímulo contrário. Aí que são elas. Pode ser tudo indo contra, as circunstâncias todas desfavoráveis. Mas se você quer de coração, você consegue realizar. Então, não seja uma pessoa que precise de estímulo exterior para fazer as coisas. Uma pessoa que consegue vencer isso, pronto. Os grandes atletas são aqueles o quê? Que enfrentam o frio, a chuva, a piscina gelada de 5 horas da manhã. Quando você está dormindo, o atleta de natação acorda às 5 horas da manhã. Está chovendo e ele está na piscina. Mesmo com o estímulo exterior todo o contrário. Então, assim, esse estímulo exterior você pode usar sempre a seu favor, mas para isso você precisa se automotivar. Ou seja, você tem que se motivar sem precisar de ninguém. Certo? Para isso, para você ter uma automotivação, você ser uma pessoa automotivada, você tem que estar focado naquilo que você quer. Existem autores que falam que você tem que ter paranoia.
Eu não vou falar paranoia porque isso tem uma outra conotação. Mas, ou seja, você vai ter que estar com tesão, taradão naquilo que você quer. Você tem que estar muito focado, você tem que estar pensando nisso. Isso tem que te alimentar como aquilo que você quer alcançar. É impossível você ter automotivação se você não tem foco, se você não está focado. Se você não está focado em, em, em a emagrecer, por exemplo, você vai o tempo todo comendo qualquer besteira. Mas se você está focado em emagrecer, toda vez que você for se alimentar, você vai estar atento. E aí pronto, o resultado é maior. Naquilo que você está focado, aquilo vai ganhar força. Aquilo que você foca, ele expande na sua vida. Por quê? Por quê? Na medida que você vai focar, você está colocando energia. Na medida que você coloca energia, no mundo caótico que é, de imensas, várias probabilidades, ali o que acontece? Diminui a entropia e automaticamente aquilo se materializa. Você tem energia para fazer as coisas. Você colapsa e materializa aquilo na sua vida. Você não pode colapsar aquilo que você não foca. As coisas não acontecem num piscar de dedos, piscar de olhos, ou cair no céu. Você tem que focar. Se você for reparar, se você for parar para pensar e se auto-refletir e se autoconhecer, você vai perceber que o padrão que você tem na sua vida pode ser que você está focando naquilo que você não quer. Não tem várias pessoas que têm um padrão de medo? Não. Aquela pessoa que tem medo de sofrer assalto, ela acaba atraindo assalto na sua vida. Se você foca em medo de ficar desempregado, medo de perder as coisas que pode vir a perder. Então, assim, é importante você estar focado naquilo que você quer, não naquilo que você não quer. Sem automotivação, você não realiza. Na matéria bariônica, apenas o que você concentra energia, aquilo vai ganhando força e se materializa na sua vida. Se a sua vida hoje ela não é do jeito que você quer, foi você que co-criou. E você pode transformar isso, modificar. Você é a única pessoa que pode, na verdade. Todo e qualquer profissional, todo e qualquer instrumento externo, eles precisam de que você queira fazer a sua parte, que é a sua vida. O Damião Maximino, ele falou uma coisa muito bacana. Por quê? Ou você realiza o seu sonho, ou você trabalha para realizar o sonho dos outros. A escolha é sua. Tem pessoas que dizem assim, mas eu não consigo ter motivação. Não, eu sou uma pessoa sem motivação na vida. Eu sou desmotivada. Quando você fala isso, você significa que tem uma pessoa motivada e você está trabalhando para ela, para o sonho dela. Não é muito melhor você usar sua energia para realizar o seu sonho? Eu acredito que seja. Mesmo porque a única pessoa que pode realizar o seu sonho é você. Então, é bem bacana esse pensamento dele. Quanto maior o grau de energia que você coloca para empreender aquilo na sua vida, aquilo que você quer, mais rapidamente acontece. Ou seja, você vai fazer dança do ventre. Se você colocar energia, automotivação para a dança do ventre, você não vai faltar as aulas de dança do ventre. Você vai começar a treinar em casa. Você vai escutar música da dança do ventre. Você vai começar a bailar. Daqui a algum tempo, você é uma exímia dançarina da dança do ventre. Que é diferente de uma pessoa que vai uma vez ou outra para aula e que não treina e que não está nem aí. Aquilo que você coloca mais grau de energia,
aquilo vai acontecer na sua vida de forma mais rápida. E isso é proporcional em tudo. Ah, você quer passar num concurso. Se você coloca energia para estudar e foca, você vai passar muito mais rapidamente daquele que não estuda, que não está nem aí. Que em vez de estudar no final de semana, vai para a balada, bebe todas, vai para a rave, passa os finais de semana na rave. Qual dos dois vai passar num concurso público mais rápido? Então, a automotivação requer foco. E requer o quê para se materializar? Concentração. Requer que você faça aquelas escolhas na sua vida para acontecer. Quais as opções? Qual o seu gerenciamento da sua vida para isso acontecer? Tá, Álvaro, eu sou uma pessoa que me motivo. Eu sou uma pessoa motivada. Mas muito facilmente eu perco a motivação. Quando eu vou ver, eu escuto você falando ou não, eu fico cheio de gás. Mas daqui a uma semana eu já esqueci tudo. Isso acontece muito facilmente. Por quê? A motivação, ela é um fogo que se apaga. Lembra daquela questão da entropia? Ela vai se apagar se você não cultivar. E aí, nesse momento, requer o quê? A disciplina. O Bernardino ele chama que a distância entre o sonho e a realidade chama-se disciplina. Aí é que são elas, de você ter uma vida disciplinada, de autodisciplina, de autodomínio. Isso requer foco. Sem disciplina, você não vai conseguir realizar. Isso é uma chave fundamental, não tem para onde sair. É por isso que o Renato Russo colocava aqui: disciplina é liberdade. Para você se libertar, sair da zona de conforto, sair da zona do medo, ir para a zona do crescimento, você requer de disciplina. Isso a gente já falou no aulão da semana passada. E aí, requer o quê para ter disciplina? Autorresponsabilidade. Quando você encarar que a sua vida só vai mudar se você ter vergonha na sua cara e assumir o seu papel e ter autorresponsabilidade, de nada adianta. Então, autorresponsabilidade, ele vai gerar o quê? Autocomprometimento, automotivação e autodisciplina. Sem esses quatro elementos, você não vai conseguir realizar aquilo que você quer. O que é que você queira? Ah, Álvaro, mas eu quero atravessar a parede. Ah, mas isso é uma coisa que não tem possibilidade. Então, assim, aí é que está a questão de você não ser um burro motivado. Então, são coisas, são metas alcançáveis. Você pode ter um sonho maravilhoso. Ah, eu quero, sei lá, viver na Grécia. Eu quero é, falar 3, 4, 5 línguas. Você pode. Vai de você se autoconhecer, de você se comprometer, de você entender que só falta que você é responsável por isso. Se autocomprometer, você se automotivar sempre. Por quê? Porque vai ter momentos que a chama da motivação vai apagar. E aí, se você tem autorresponsabilidade e autocomprometimento, você vai ter autodisciplina. E aí você, de novo, vai ganhando combustível. E você vai, e você vai, você vai. Isso vai gerar persistência. E é a persistência que vai fazer o poder da cocriação na sua vida. Então, não basta só você ser uma pessoa altamente motivada.
Porque a motivação por si só vai se apagar. Combinado? Ah, Álvaro, mas tá. Eu sou uma pessoa motivada, automotivada e pronto, aquilo que eu quero realizar eu consigo. Tem pessoas que são assim? Tem. Uma pessoa decidiu, escolheu, não, eu vou ser bem-sucedido, eu vou ser um, um cantor de sucesso, vou ganhar muito dinheiro, vou conhecer. Tem pessoas assim com você? Claro, claro que tem, claro que tem. Só que tem pessoas que elas têm sucesso, mas elas não se autorrealizaram. Tem pessoas que elas têm sucesso em determinada área, mas elas não são felizes. Porque tem de gente que tem condições financeiras boas, são ricas e tudo mais, e se suicidam. Que tem um vazio interior, porque falta sentido, falta significado, falta propósito. E o propósito de vida, ele significa prosperidade. Prosperidade é a sua capacidade de quê? De realizar o que você realiza e de evoluir, de crescer e de gerar benefícios para as pessoas ao seu redor. Uma pessoa que é próspera, ela gera prosperidade para as pessoas que convivem com ela. E prosperidade não é riqueza. Riqueza é riqueza material, riqueza econômica. Tem pessoas que são ricas, mas elas não são prósperas. Tem pessoas que elas só são simples, elas são, infelizmente, só ricas, mas elas não têm nenhum sentido e elas não têm prosperidade. Tem pessoas que são muito prósperas, mas elas não são ricas. Então, esses conceitos eles são importantes serem colocados aí, porque às vezes a pessoa foca em, em bem material. Não, eu vou querer crescer na minha carreira, porque eu quero ganhar muito dinheiro, não sei o que mais. E, por exemplo, tem pessoas que focaram muito nisso e negligenciaram, por exemplo, a área afetiva. Negligenciaram, escolheram não ser pai, não ser mãe. E tem isso, mas sente um vazio, falta alguma coisa com o passar do tempo. Ah, tem pessoas que focaram muito em, 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 em construir família, mas é construir família, mas falta algo também. Ou seja, cada qual sabe qual é o seu propósito. Se está faltando algum significado, é porque você não está vivendo a sua vida. Se você está insatisfeito com determinada área da sua vida, se você não é feliz, tem alguma coisa aí que não está redondo. Talvez você não esteja vendo seu propósito. Existe uma diferença entre propósito e missão. Então, propósito é o quê? Aquilo que motivou você estar aqui. Então, existem propósitos encarnacionais. Existem propósitos de vida. Então, você veio com algum motivo. Se você veio, e o que você veio não foi para você ter ganho material. Uma organização ela não é construída para ter lucro. Se ela focar só no lucro, ela dança logo. Uma pessoa que foca em dinheiro, ela vai dançar logo. Propósito, ela tem a ver com o quê? Com benefícios à coletividade. Uma organização que foca no propósito dela de gerar benefícios à coletividade, ela tem um poder de realização bem maior do que aquela que busca o lucro, exclusivamente, de crescimento. Da mesma forma, aquela pessoa que tem um propósito, que vive o seu propósito, ela pode até querer o dinheiro, mas o dinheiro como um meio para gerar benefícios, um meio para realizar o seu propósito. São coisas diferentes. Então, o propósito, ele vai representar o quê? Significado na sua vida.
aquilo que você vai dar, aquilo que você entrega de valor. Que qualidade você tem dentro de você? Que atributo de vida você tem na sua essência e que você, através da sua ação, você manifesta e você entrega e que você dá para a vida, que você dá para as pessoas, que você dá para o universo, que você dá para a coletividade. Se você ainda não encontrou o seu propósito, existem chaves, existem caminhos que vão te dar elementos para isso, para você saber o seu propósito. Ele tem relação com o seu signo, com o seu ascendente, com o seu número e com o seu orixá, né, com o seu raio cósmico de nascença. Então, assim, se você tem esses elementos, qual a sua carta de tarô? Então, assim, isso vai validar a somatória desses elementos. Se você ainda não tem isso claro, vai ficar claro para você qual o seu propósito de vida. Missão, enquanto diferente de propósito, ela tem a ver com projeto, ou seja, com uma determinada ação. Existe uma determinada ação que você tem o objetivo de realizar. Ou, por exemplo, você é um militar. Então, você, um militar ele tem objetivo, tem um propósito de segurança nacional, por exemplo. Tá, mas ele pode estar em missão. Ah, você foi em missão, você vai trabalhar na fronteira lá de Roraima. Então, isso é uma missão. Ah, tá, Álvaro, mas você está falando de militar. Tá, seu propósito pode ser o quê? Pode ser cura. Tá, mas cura, aí você é veterinário, você tem a missão de ser uma veterinária que vai trabalhar com, com, com animais, com pinguins lá no Alasca, por exemplo. Isso é uma missão. Então, assim, existem inúmeras missões e você pode ter várias missões acontecendo na sua vida ao mesmo tempo, nas mais diversas áreas da sua vida. Você pode fazer, eu vou fazer um karatê, eu vou fazer uma dança do ventre, isso pode ser uma missão sua, de acordo com o seu propósito. Isso é bem interessante. Você pode colocar uma missão, um relacionamento afetivo, um relacionamento familiar. A sua relação com a sua família, ela pode ser uma missão dentro do seu propósito. Por que não? Então, o propósito de vida, ele vai nortear. Se ele norteia, se você consegue nortear com o pano de fundo da sua vida, você vai ter uma vida com muito mais significado e uma vida muito mais feliz. E isso faz toda a diferença. O segredo de uma vida feliz com significado é você conseguir alinhar o seu propósito com as mais diversas áreas da sua vida. Se você alinha o seu propósito de vida com o seu trabalho que você tem hoje, e o seu trabalho é uma missão, com a espiritualidade, que é uma missão que você tem ligada ao seu propósito, com a sua área afetiva, que também é uma missão ligada ao seu propósito, com a sua família, isso enriquece muito. E aí você vai entender e vai ser bem bacana, porque isso não tem nada a ver com dinheiro. Você pode ter dificuldades e você vai ter nas mais diversas áreas da sua vida. Então você pode ter pessoas que não têm nenhuma dificuldade financeira, mas pode ter uma dificuldade de uma situação de doença, de algum familiar, algum próximo, enfim. Dificuldades vão ter na vida. Todo mundo tem dificuldade. A gente está aqui nesse momento de transição planetária. Então, o bicho vai pegar para todo mundo. Já está pegando. Só que você vai encarar elas de outra forma. Você vai entender o seu propósito, você vai saber que você está em missão. Então, uma pessoa que tem bem claro qual é o seu propósito e que missão ela está naquele momento, é uma pessoa que não tem tempo para tristeza, para depressão.
para a ansiedade, para essas doenças do homem contemporâneo, né? E isso vai fazer toda a diferença. Propósito e missão, ele é um aspecto espiritual, de um sentido espiritual, que vai fazer toda a diferença para os desafios que a vida vai se apresentar para a gente, para todo mundo, em determinado momento. E aí, o aulão termina trazendo Paulo Leminski. Uma pessoa assim, alinhada com seu propósito, vivendo missões, vivendo uma missão, encarando um trabalho como uma missão, alinhado com seu propósito, ou qualquer área da sua vida, ela vai ter uma postura mental, uma forma de encarar a vida, como Paulo Leminski traz. Não discuto com o destino. O que pintar, eu assino. Ou seja, aquilo que ele está fazendo, ele assina, porque é a essência dele. Ele que está produzindo, ele que está assinando. Ele é responsável, é uma obra dele. Né? Então, não discute com a essência dele, com o propósito dele de vida. Como se você não discute com o seu propósito. Se o propósito, você assina, você pinta e você assina. Certo? Espero que tenha alguém ainda presente e tenha escutado e está aberto agora para perguntas, quem tiver. Está aberto aqui, gente. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? A Maria Brito tinha uma sessão de tarô. Tá, combinado. Diga, Carol. Carolzita. Peraí, Carol, pode. eu estou usando o celular e eu estou meio atrapalhada aqui. Acho que eu vou querer uma sessão de tarô, Álvaro. Não, mas eu achei muito legal é, tudo que tu falaste e é muito importante mesmo saber o propósito. É, a gente acaba se encontrando, né, no mundo, né? E faz total diferença. Obrigada, Álvaro. Ah, eu que agradeço. E realmente faz. Na medida em que você está alinhado ao seu propósito, você deixa de ser uma vítima da vida. E você acaba sendo uma co-criadora da sua vida. Então você é parceira da vida, né? Você não é apenas uma vítima das circunstâncias do destino. Não, tudo que está acontecendo, você se alinha com o seu propósito e você coloca o seu propósito. Então já não tem mais situação de se colocar para baixo, de não entender ou de se lamentar. Não há mais caminho de lamentação, de achar de que, melhor me levar nem nada. Porque você tem missão, você tem um propósito, né? E, o, e, o, e, e a gente vai... Tem até um projeto de trabalhar isso bem, que é bacana a gente trabalhar bem isso, sobre, eu tenho uma dificuldade de entender bem qual é o meu propósito. E a gente está pensando, agora em 2022, trazer algum workshop trazendo profissionais maravilhosos ligados à astrologia, como a Jamile, numerologia, como a Ellen, comigo o Tarot, e a gente fazer alguma coisa para ter elementos ligados ao propósito, entender bem o propósito, e de que forma você pode desenvolver missões em determinadas áreas da sua vida, com plano, com planejamento, com plano de ação, inclusive. Que é bacana ter um plano de ação.
Na medida que você vive o seu propósito, você tem um planejamento de vida. E colocar isso de uma forma estruturada, que você possa monitorar, ver metas alcançáveis e poder comemorar vitórias e degraus de crescimento é maravilhoso. Então, a gente está pensando em bolar alguma coisa em 2022. Por quê? Pessoas que vivem e que têm consciência qual é o seu propósito vão fazer toda a diferença em 2022. Mais alguma pergunta, gente? Não? Então, eu termino, eu vou repetir. Eu gosto muito dessa frase do Paulo Leminski. Não desconto com destino, o que pintar, eu assino. É maravilhoso. O Paulo Leminski é maravilhoso. Gosto muito das loucuras dele. E eu sou meu louco também. Gente, então eu agradeço profundamente de coração. Para quem eu não falar, já de antemão, já desejo um, um final de ano maravilhoso com a família. Ou se você decidir não estar com a família, não poder estar com a família, com você mesmo, que é importante, fundamental. Você alinhado com você mesmo, com a sua essência, com o seu coração, com o seu Cristo interior. Então, aproveitem bem essa data de 25 de dezembro para se alinhar com o seu Cristo interior. Né? Isso é um canal crístico que é importante. E que o ano de 2022 seja um ano de realizações. É um ano que requer pessoas em missão, vivenciando seu propósito. Isso que eu desejo para todo mundo. Tá? Um beijão para todo mundo. Então, eu vou, eu vou parar aqui a gravação, parar a gravação. E, por favor, vamos bater uma foto. Tá, vou interromper aqui a gravação. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tem ninguém, né? Tem uma pergunta. Então, parar aqui interromper a gravação. Por favor, passem perfume aí que ainda não passou, para a gente bater uma foto. Todo mundo. Quem puder abrir a câmera aí, ficar muito feliz. Tá? E a Berin, o que está fazendo aí, a Berin?